Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Está começando o programa Escola Bíblica Dominical e hoje nós estamos apresentando um novo formato, mais dinâmico, mais interativo, e queremos pedir a sua ajuda para que você nos divulgue em suas redes sociais. Ajude-nos a levar a mensagem do Senhor a mais pessoas. Seja um missionário, seja uma missionária. Temos certeza que Deus irá te edificar com a nossa lição de hoje. Bem-vindo e bem-vinda. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A nossa lição de hoje é a lição de número 7, cujo título é O Lugar Santo. O nosso texto áureo encontra-se em Hebreus, capítulo 9 e versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. A nossa verdade prática diz: através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Êxodo e há uma coletânea de capítulos. Primeiramente, capítulo 25, do versículo 23, seguidamente do 30 e 31, em seguida, capítulo 26, do 31 ao 37, e nós também temos o capítulo 30, do versículo 1, o versículo 6, 7 e 8. Nós não vamos fazer a leitura, mas como sempre falamos em nossa aula, é importante que você, professor e professora, antes de se basear em qualquer subsídio, leia os textos de referência. O objetivo geral, conscientizar que devemos prestar um verdadeiro serviço e adoração a Deus. Nós temos aqui 3 objetivos específicos direcionados para o seu aluno: conceituar o lugar santo, que o seu aluno elenque as 3 peças que compunham o interior do lugar santo e, finalmente, explicar o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Esta aqui, portanto, é o local onde está baseado a nossa referência. Nós hoje vamos falar sobre o lugar santo. O lugar santo, que, como você já sabe, faz parte da estrutura do tabernáculo que nós temos estudado ao longo deste trimestre. Nós já estudamos o pátio, já estudamos o átrio, já estudamos alguns dos elementos que faziam parte do átrio, a saber, o altar de bronze ou o altar de cobre, já que é uma liga. Nós também estudamos a pia ou a bacia onde se lavava. Estudamos na aula passada as cortinas que formavam aquele lugar, que cercavam aquela região. E hoje nós estudaremos o lugar santo. Pela primeira vez na revista, nós entramos em um lugar exclusivo do sacerdote, um lugar onde apenas o sacerdote podia entrar, podia oficiar. E no nosso tópico 1, nós vamos justamente conceituar o que é este lugar. Nós iremos aqui fazer um resumo para os irmãos de cada um dos tópicos, a fim de que você possa se orientar naquilo que nós estamos falando nesta aula. Inicialmente, eu quero lembrar aos irmãos que lá no átrio, que foi o objeto, ou melhor, local de estudo há um tempo atrás, portanto, quando falamos em átrio ou pátio, tanto faz, nós estamos nos referindo a um lugar de uso público, ou seja, no átrio ou pátio, todos podiam entrar, todos podiam participar e levar as suas ofertas. Entretanto, no que nós chamamos de santo lugar, que não é o santíssimo lugar, aquilo que nós chamamos
de santo lugar já era de acesso exclusivo do sacerdote. Neste lugar, que nós chamamos de Santo dos Santos, era onde o sacerdote efetuava o seu ofício, ok? O que era o ofício? Oferecer sacrifício em prol de si e de todo o povo de Israel. No santo lugar havia um altar, que nós veremos mais à frente, cujo objetivo não era sacrificar animais. Isso era feito na região externa. No santo lugar, o objetivo era outro. No grande dia da expiação, também chamado de Yom Kippur, havia uma centralidade, onde no santo lugar se oferecia ofertas para que o povo tivesse os seus pecados perdoados ou ocultados perante o Senhor. Portanto, enquanto que no átrio ou no pátio todos tinham acesso, por ser um lugar público, o santo lugar era onde o sacerdote exercia de fato o seu ofício, ou seja, era o lugar em que ele prestava um culto exclusivo a Deus, pedindo, intercedendo pelo povo. Aqui já não era mais possível acesso a nenhum hebreu, senão aos descendentes de Arão. É interessante notar que justamente por isso nós temos o primeiro véu que separava o pátio do santo lugar, que separava a região externa do tabernáculo, ou região externa da tenda, da região interna, mais especificamente chamada de santuário. Portanto, o tópico 1, é importante que você, professor, professora, conceitue para o seu aluno o papel deste lugar. Quando olhamos para o santo lugar, nós veremos que ele funcionava como uma antecâmara. Essa expressão é interessante, nós vamos destacar aqui como uma antecâmara. Por que uma antecâmara? Porque é como se fosse uma pré-sala, uma sala de espera que antecipava o chamado Santo dos Santos ou Santíssimo Lugar, que será o nosso objeto de estudo na próxima lição. Nessa antecâmara, nós encontrávamos alguns objetos, e no nosso tópico 2 da revista, nós encontramos justamente alguns objetos de destaque que nós estaremos estudando aqui. No tópico 1, você conceitua que espaço é esse. Você diz, e é importante que você perceba isso, que é uma transição entre o externo e o interno, entre aquilo que representa o espaço do homem, ou o espaço do ser humano, e aquilo que representa a Shekinah, ou a presença viva de Deus. É a antecâmara que separa o espaço externo do coração do tabernáculo, ou do excelente santuário. No tópico 2, nós vamos descrever qual era o mobiliário que havia no tabernáculo, quais eram as peças que estavam ali e o que ela simbolizava. A todo momento é importante que você, professor, professora, deixe bem claro que o tabernáculo, em sua integridade, representa, mostra quem é Deus, representa, mostra quem é Jesus. Ali, todos os objetos e toda a simbologia apontam para Jesus e a sua missão de salvar o homem. E no tópico 2, nós vamos aos objetos que estavam ali. O primeiro objeto que você presenciava quando entrava no tabernáculo era a chamada mesa dos pães da proposição. Portanto, vamos colocar isso aqui. O primeiro objeto que nós temos, vamos colocar numa outra numeração, o primeiro objeto que nós temos é a mesa com os
pães, a mesa com os pães da proposição. O que é relevante nós destacarmos aqui? Quais são os cenários? Eu quero destacar a palavra mesa e a palavra pães. Primeiro, vamos pensar um pouco no papel do pão para o hebreu. Como vocês sabem, peregrinando pelo deserto, a carne era um elemento muito difícil de ser obtido. Essencialmente, ela vinha da caça, que não é tão prolífica, não é tão rica, abundante assim no deserto. Por outro lado, o pão, apesar da sua matéria-prima não ser tão fácil assim, era menos difícil de ser obtido. Pense comigo, havia dois tipos de pães que compunham a refeição básica do povo hebreu. Aliás, é bom destacar que o pão perfazia uma refeição completa para aquele povo. Nós tínhamos o pão de cevada, que era um pão de um sabor mais levedado, mais amargo. Este pão de cevada, que nós vamos colocar aqui para os irmãos lembrarem, nós temos o pão de cevada, ele era chamado também de pão dos pobres, porque a cevada era mais fácil de ser obtida. Por outro lado, nós temos o chamado pão de trigo. O pão de trigo era um pão mais nobre, mais doce, mais saboroso. Algumas pessoas perguntam, como é que era possível para um povo nômade ter trigo? Nós encontramos aí duas possíveis hipóteses. A primeira hipótese é que logo no começo, quando o povo de Israel parte do Egito, eles traziam consigo uma boa quantidade de trigo quando saíram daquela terra onde foram escravos por 400 anos. Por outro lado, durante a sua peregrinação pelo deserto, aquele povo teve contato com tribos nômades, com povos que habitavam as regiões por onde eles passavam. Nada mais natural do que imaginar que naquelas regiões eles estabeleceram um comércio baseado em troca, uma espécie de escambo. Escambo é um comércio baseado em troca. Portanto, trocavam moedas, objetos, cevada, por trigo. E a Bíblia diz que os pães da proposição, que estavam localizados no santo lugar, eram feitos com a mais fina farinha, chamada de flor da farinha. A expressão flor da farinha remete ao fato de que a oferta que era levada ao tabernáculo para ser usada na fabricação dos pães devia ser a melhor oferta. Ou seja, quando um judeu, ou melhor, um hebreu, ele ia ofertar cereais, ele ia ofertar farinha de trigo, ele ofertava a melhor farinha. Diz a Bíblia que para fazer os pães da proposição levava-se uma efa de trigo, ou seja, algo como 22 litros de trigo. Olhando para isso, nós entendemos então que cada pão da proposição pesava cerca de 2 quilos. Essa era a massa individual de cada pão. A mesa da propiciação era uma mesa maior. Ela media 1 metro de comprimento por 90 centímetros de comprimento. Sobre essa mesa eram colocados 12 pães. Esses 12 pães eram organizados em 6 fileiras de 2 pães. Lembrando que esses pães ficavam ali por cerca de 7 dias, ou seja, uma semana. Após 7 dias, aqueles pães eram retirados da mesa da propiciação e eram uma parte queimada e a outra parte oferecida ao sacerdote para que ele pudesse comer juntamente com seus auxiliares. Bom, nós sabemos que existe uma simbologia por trás disso. A pergunta que fica é: qual é a simbologia?
qual é o significado que há na mesa e nos pães da proposição. Primeiramente, reflitamos que a mesa, assim como era o altar, também era composta por madeira de acácia. Já falamos aqui que a acácia tem uma madeira branca. Essa madeira branca reflete, mostra a santidade de Deus. Por outro lado, ao contrário de todos os demais itens que falamos até agora, essa tampa, essa mesa, ela era coberta por ouro. O ouro fala de realeza, o ouro fala de nobreza. Portanto, o que nós temos aqui nada mais é do que uma expressão de que a santidade de Deus também está associada com a sua autoridade, com a sua realeza. E os pães, a palavra proposição significa presença. Nós vamos destacar isso aqui para os irmãos. A expressão proposição significa presença. Portanto, o que nós queremos dizer é que ao estabelecer que aqueles 12 pães estavam ali colocados, cada pão representando uma tribo de Israel, o Senhor também dizia para aquele povo que ele estava com eles. A presença de Deus estaria com eles. A grande lição que o Senhor nos dá através disso é que seja o pão físico ou seja o pão espiritual, nós temos que contar com a presença de Deus em tudo. Onde quer que nós andemos, onde quer que a gente vá, a presença do Senhor está conosco. É interessante observar que quando se fala de pão, nós temos o próprio Cristo no Evangelho de João, lá no capítulo 6, usando uma machal. O que é uma machal? Machal é uma pequena parábola de comparação, e ele diz em João 6, capítulo 40, do versículo 48 ao 51: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Diz Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém? Por outro lado, nós também temos um segundo objeto. Esse segundo objeto que nós temos é justamente o candelabro de ouro. Este candelabro, também chamado de menorá. Bom, o candelabro de ouro era uma espécie de porta-luz. O que isso quer dizer? A função dele, logicamente, era fornecer luz para aquele lugar. As suas lâmpadas serviriam como base, como alicerce, para iluminar aquele ambiente. Entretanto, é importante observar a sua fabricação. O livro de Êxodo registra que para fabricar o candelabro de ouro que estava no Santíssimo Lugar, foi usado cerca de 1 talento de ouro. Reflitamos, havia vários tipos de talento. Os mais comuns são os talentos gregos, o talento romano e o chamado talento egípcio. Partindo da ideia de que o povo estava no Egito, provavelmente o talento aqui definido é o talento egípcio, que equivalia a cerca de 27 quilos de ouro. Agora, usando a cotação atual do grama de ouro, nós podemos, e essa cotação ela está acessível a qualquer um pela internet, e significa que em unidade monetária atual, este candelabro hoje estaria orçado em cerca de 3 milhões e 700 mil reais. Ou seja,
Nós estamos falando de um objeto cujo valor monetário se aproximaria de 4 milhões de reais. Era um valor expressivo. O que o candelabro significava ali naquele lugar? Muito mais do que representar apenas cada uma das tribos, a menorá representa o testemunho do povo de Deus aqui na terra. Como assim o testemunho do povo de Deus? A Bíblia deixa bem claro que nós que seguimos ao Senhor temos um compromisso em ser duas coisas: a luz do mundo e o sal da terra. Portanto, o nosso testemunho, a nossa vivência, fala muito sobre o que somos. Quando Paulo diz: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele fazia uma alusão justamente a esse testemunho vivo e eficaz. O próprio Cristo, se lermos João capítulo 8, versículo 12, ele mesmo compara-se a si com uma fonte de luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É importante que você reflita sobre o seu papel como membro do corpo de Cristo. Se Cristo é a luz, e Ele é a luz, e nós estamos firmados nele, nada mais claro do que o nosso testemunho e a nossa vida também testificar de quem somos, do que fazemos, do que assistimos, ou que falamos e a nossa conduta. Podemos dizer que ali no santo lugar nós tínhamos especificamente algo relacionado ao testemunho do povo de Deus. Enquanto os pães da proposição falam de presença, a mesa fala de santidade e realeza, o candelabro fala sobre testemunho, e isso é importante para que nós reflitamos. Por último, nós temos ainda sobre o tópico 2 uma outra análise, que é do terceiro item. O terceiro item que nós temos que destacar, o terceiro item que nós vamos destacar é o chamado altar de incenso. Altar de incenso. Como o nome já diz, nesse altar a função primordial era queimar ervas perfumadas. Digamos que a grande função do altar de incenso era uma oferta perfumada, exalar um bom cheiro, exalar um bom perfume. Claro, sem dúvida alguma, que nós podemos trazer isso também para o aspecto de testemunho. Entretanto, é bom deixar claro que o altar do incenso está mais relacionado à intercessão, do povo de Deus. Ou seja, o altar do incenso tem como simbologia principal intercessão, oração dos santos, súplica, busca, de uma forma inclusive escatológica. O que o altar do incenso nos mostra é que quando adentramos na presença do Senhor, é necessário que haja comunicação. Há um tempo atrás, em um seminário aqui em nossa igreja, eu disse que a comunicação, ela só acontece quando há uma interação. O altar do incenso aponta para a comunicação entre Deus e o homem, e comunicação exige interação. Quando nós buscamos ao Senhor, quando estamos alicerçados em seus caminhos, oferecemos a Ele a nossa oração, e a Bíblia diz que a nossa oração sobe até Ele como um incenso suave. Nós encontramos isso na própria Bíblia Sagrada, em várias passagens. O Salmo 114, versículo 2 diz: suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos
como oferenda vespertina. Ou seja, nós temos aqui a comparação entre a oração e o incenso. Aquele altar não era pequeno, media cerca de 1 metro de altura por 90 centímetros de comprimento e 90 centímetros de largura, e sobre ele as orações eram apresentadas. É interessante você observar que, se nós estamos falando de intercessão, nós precisamos lembrar que o nosso grande intercessor é Jesus. Jesus, que é o nosso mediador. Nós sabemos disso quando Paulo escreve a Timóteo, e lá em 1 Timóteo 2,5 ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. O altar de incenso também aponta para o papel de mediador de Jesus. Uma mensagem riquíssima que ainda ecoa nos dias atuais. E finalmente nós chegamos no tópico 3. Após o tópico 1, deixarmos bem claro qual é o papel do tabernáculo, a sua função arquitetônica, e no tópico 2 nós temos conversado sobre os elementos, o mobiliário principal daquele lugar, nós vamos entender o que significava a separação, nós vamos entender o que significava o rompimento. Quando olhamos para o tópico 3, nós percebemos que vai ter um destaque especial, um destaque maior para o véu. Então, colocando aqui o nosso tópico 3, nós teremos uma ênfase maior no véu. E é bom que você, professor, professora, destaque o fato de que havia um duplo véu neste lugar. Como assim duplo véu? O primeiro véu que nós encontramos é o véu que separa o átrio da parte interna. Esse véu que separa o átrio da parte interna, ele é um véu inicial que delimitava onde o homem poderia chegar e que dali para frente o homem não poderia vir. A palavra hebraica véu, utilizada aqui, ela aparece cerca de 24 vezes na Bíblia, e todas as vezes em que ela aparece, ela está apontando para a separação do tabernáculo, ela está apontando para a divisão, ela está apontando para o rompimento. Portanto, o primeiro véu que nós temos aqui, ele separava o átrio do santo lugar, separava o átrio do santo lugar. Por outro lado, nós temos um segundo véu de acesso limitado e seletivo. Este segundo véu é o que separava o santo lugar do santíssimo lugar, da presença real de Yahvé. Este véu só podia ser ultrapassado uma vez ao ano, no chamado Yom Kippur, ou Dia Nacional da Expiação. Quando você observa esta separação, é como se o véu fosse uma porta que limitava o acesso do homem a Deus. É por isso que lá no Novo Testamento, lembrando que o tabernáculo aponta para Jesus, nós encontramos o mestre amado dizendo: eu sou a porta. Ele queria deixar bem claro que até a sua vinda, a porta que separava o homem de Deus estava selada, estava trancada. Nada poderia atravessar ali, senão uma figura especial, chamada sumo sacerdote. Quando em João capítulo 10, versículo 9, o mestre Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem,
Jesus queria dizer: eu cumpri toda a lei, e cumprindo toda a lei, é-me dado agora a autoridade de ser a porta, aquilo que separa o homem de Deus, o homem de mim. E como eu sou a porta e eu sou Deus, hoje eu estou abrindo esta porta. Hoje eu estou reestabelecendo a comunicação original que um dia houve entre o Criador e a sua criatura humana. Portanto, não é à toa que assim que Cristo declara na cruz do Calvário, tetelestai, está consumado, em ato contínuo, aquele véu se rasga de alto a baixo. O véu rasgando de alto a baixo aponta que o segundo véu que separava o santo do santíssimo lugar, ou seja, lembrando, aquilo que separava o homem da glória de Deus é rompido, é quebrado, e agora nós temos condição de achegar-nos a Deus. Agora o caminho está aberto para a santificação. O duplo véu do santo lugar aponta para a separação entre Deus e o homem, mas quando de forma simbólica aquele véu é rasgado, nós entendemos que o Senhor Jesus dá um recado bem claro: o véu foi rasgado, a separação dupla que havia entre o átrio e o santíssimo lugar foi rompida, e hoje temos paz, comunhão e intimidade com Deus. Nós meditamos hoje sobre o santo lugar e nós tiramos daqui lições maravilhosas. Pegue esta lição, assista essa aula, faça as anotações que lhe parecem pertinentes, estude com afinco e dedicação, procure outras fontes. Temos certeza que o Senhor Deus irá falar profundamente nos seus alunos através desta lição. E o programa Escola Bíblica Dominical vai chegando ao final. Nós queremos agradecer a você pela sua participação, pela sua audiência, pelo seu comentário. Gostou? Te edificou? Não se esqueça de deixar aquele like, de divulgar, inscrever-se no nosso canal. Já é um inscrito? Está com o sininho de notificação ativado? Que bênção! Então divulgue o nosso programa. Temos certeza que Deus irá abençoar ricamente a sua vida, nos ajudando. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Semana que vem estaremos de volta para mais um programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe sempre mais. Amém.